Vamos então começar a focar na história da visão remota. Certo. Né? Quais são os objetivos principais da visão remota e por que ela virou um objeto de estudo lá nos Estados Unidos? O que eles estavam querendo alcançar com isso? Era ver os mísseis lá da União Soviética, espionar lá o Gorbachev, como é que era? Você pode interromper a hora que quiser falar. Né? Isso daí você tem total autoridade para falar, propriedade. O que ocorreu foi o seguinte, isso no começo da década de 70, foi quando, você está falando nessa parte, quando migrou para o interesse militar. Como é que surgiu o interesse militar nessa história? A pesquisa já estava em andamento na área civil, já há alguns anos. Quase uma década depois, é que, por iniciativa de um tenente e um general do exército americano, eles conseguiram mobilizar o orçamento, ganhar orçamento e fazer o contrato do Instituto de Pesquisa de Stanford para treinar uma equipe de militares do Exército para criar uma unidade de visão remota. Bom, o que motivou isso? Eles disseram que naquela ocasião falou em mísseis, né? Na época da Guerra Fria, ainda hoje eles fazem. Os americanos têm muitos silos e tem os mísseis embarcados em submarinos também, né? O que é silos? Silo é aqueles buracos no chão onde os mísseis ficam guardados, né? Ah, tá. Então eles têm muitos silos daqueles de mísseis balísticos, intercontinentais e CBM, mas eles não são todos ocupados. Então eles tinham uma estratégia de que eles viviam circulando com aqueles mísseis de caminhão para lá e para cá, para que os russos não soubessem onde é que aqueles mísseis estavam, para caso houvesse um primeiro ataque. O primeiro ataque ia ser contra os próprios mísseis, para eles não contra-atacarem, né? Então a ideia primeiro acaba com os mísseis para continuar o ataque com os nossos mísseis lá. Então os americanos procuravam transferir os mísseis de um lugar para outro. E esse e outros aspectos, eles descobriram que os russos estavam conseguindo obter essas informações. Informações ultra secretas, e eles não conseguiam descobrir onde é que estava a fonte, onde é que estava o vazamento da informação. Aí chegou ao conhecimento deles, os russos estão usando espiões psíquicos, espiões paranormais. Opa! Aí eles fizeram a seguinte pergunta: será que isso é possível? Sim ou não? Né? Então a ideia de criar um corpo de visualizadores remotos inicialmente foi para verificar se essa possibilidade de fato existia. Aí viram, sim, existe. Aí, já que existe, vamos pensar, será que eu consigo contrapor, criar uma barreira? Aí eles viram que é extremamente difícil. Porque a visão remota já viram, todas as pesquisas foram feitas ao longo de 20 anos, não é uma transmissão eletromagnética, não é a radiação que nós conhecemos. É algo que vai muito além disso, né? Então eles não conseguiram descobrir, até hoje não se sabe como é que opera a visão remota, tem vários conceitos, construtos, analogias, mas fisicamente não há medições feitas a respeito disso, né? Então eles viram que é muito difícil você bloquear. Daí o valor, a vantagem tática, estratégica, operacional de você conseguir, será que eu consigo usar isso? Aí vem a terceira pergunta, eu consigo usar isso operacionalmente? Como é que eu faço para conseguir isso, né? Então, o Ingo Swann, que foi o criador do termo visão remota, ele fez uma introspecção profunda e ele viu como é que ocorria o processo mental na cabeça dele da visão remota. Era uma sequência em que você vai mergulhando cada vez mais fundo no alvo, eles chamam também de abrir o canal, vai abrindo, e de repente você recebe uma enxurrada de informações do subconsciente para o consciente que você vai colocando no papel. Ele sistematizou isso, criou um método chamado visão remota controlada e foi usado inicialmente para treinar militares dessa unidade. Foram poucos os militares. Aí voltando a falar, né? Esses militares, poucos tempos depois, chegou lá na unidade o sargento Lynn Buchanan, que é uma sumidade, uma pessoa de um QI 200, é coisa assim exagerada ele. E quando acabou a unidade, esse pessoal todo começou a ensinar visão remota por aí, porque o conhecimento em si, por algum motivo, nunca foi classificado como secreto.
Então, então podemos ensinar. Então eles começaram a ensinar. E esse conhecimento veio chegando até nós com algumas décadas de atraso, mas chegou, né? Então eu falo assim que eu sou visualizador remoto da 5ª geração, pegando do criador, que foi Ng Suan, desse método, em diante. Então todos os meus alunos são de 6ª geração, né? Eu gosto de chamar que eu sou 4ª geração e meia, porque eu sou aluno das alunas do Lean, mas eu também pego umas dicas com ele, então estou no meio do caminho ali. Mas então a ideia foi essa, foi que eles tinham um objetivo real. Depois que eles viram que funcionava, eles, então vamos fazer isso também. Então eles começaram a usar principalmente para tentar, localizar aeronaves caídas, né? Localizar navios. Qual desses navios aqui fizeram esse experimento? Que está transportando drogas lá no Golfo do México, né? Então outro tipo de aplicação. O grau de sucesso dessas operações é desconhecido em sua maior parte, que as operações mais bem-sucedidas ainda não foram desclassificadas, continuam secretas. Tem coisa que é ultra secreta, né? E eles falam, não, essa aqui não dá para mostrar, porque ainda tem, as implicações ainda estão em aberto, né? As consequências de você divulgar aquilo, né? Mas muitas já foram divulgadas, né? Em 2016, pelo ato de liberdade de informação, todos os milhares de documentos, exceto esses que estão guardadinhos ainda, do programa Stargate, foram publicados na Biblioteca Digital da CIA, e você hoje pode baixar de qualquer lugar do planeta os documentos do Stargate lá da biblioteca, sem restrição alguma de nacionalidade, não pede nada, é só lá e baixar, né?